Teremos uma visão geral da organização do contrato geral, do contrato real do tabaco, pois foi por esta via que António José de Vasconcelos se impôs como negociante entre as ilhas, em especial, aquelas agora que vamos falar do Faial e Graciosa, seguindo-se a explanação de outros ramos de comércio que praticava em suas redes mercantis. António José de Vasconcelos era natural da Terceira, como já disse, mas antes de vir para São Miguel, exercer a atividade comercial no Funchal, pelo menos na última década de 700, casando-se em 1798, nesta cidade, em casa do Morgado Agostinho José de Ornelas Esmeralda e Vasconcelos. As castas comerciais expedidas do Funchal abrangem as datas que vão de 1793 a 1800, pelo menos aquelas que encontrei no arquivo. E mostram-nos que neste período a atividade de Vasconcelos estava essencialmente centrada no comércio de vinhos que exportava para a Bahia e a América do Norte, assim como de fazendas. Chegou a São Miguel no início de 1801, após uma complicada negociação para ficar com a administração do contrato de tabaco de São Miguel e Santa Maria. Como é de conhecimento de todos, o produto do comércio de tabaco era a maior receita da coroa portuguesa. Receita esta que continuara a crescer desde o final do século XVII até ao fim do contrato em 1864. Por isso, e como era natural no antigo regime, estabeleceu-se o regime de monopólio da venda deste produto. Assim foram criadas a Junta da Administração do Tabaco, fundada em 1674, uma fábrica de tabaco com sede em Lisboa, onde e apenas se podia reduzir a pó o tabaco em rolo recebido do Brasil. Mais tarde foi permitido instalar uma fábrica no Porto, outra na Madeira e nos Açores também, e em particular, pelo menos tenho a certeza de já duas, mas quase certeza também aqui no Faial. E as vendas passavam a ser limitadas às lojas do estanque, devidamente assinaladas e autorizadas pelos contratadores e subcontratadores. Nos Açores, toda esta máquina económico-administrativa foi também posta em prática, delegando os contratadores gerais do reino as suas competências nos contratadores dos tabacos das ilhas. Estes subarrendamentos tanto podiam ser feitos num só ramo, que abrangia todo o arquipélago. Por exemplo, em 1681, Jacinto Siqueira arrematou o contrato para o arquipélago todo por 4,600 mil anuais, como acontecia muitas vezes, e atrevo-me a afirmar a maior parte das vezes, o contrato de tabaco para todas as ilhas era dividido em 3 ramos: Faial, Terceira e São Miguel, e respectivas anexas, como eles lá têm. Como acontecia no reino e a arrematação, o subcontrato para as ilhas foi aumentando de 2,400 mil para 4,600 mil anuais em 1688, dando um salto para os 25 contos 50 anos depois, ou seja, em 1744, segundo investigação de João Paulo Salgado. Embora não tenha conseguido saber o nome da maior parte dos contratadores estanqueiros dos Açores, consegui algumas indicações, e para o Faial, que neste momento é o que nos interessa, em 1747 sabemos que era contratador Francisco Silva Carvalho e em 1753 João Chamberlain. O contrato de tabaco era teoricamente arrematado por 3, 6 e 9 anos, sendo que nos séculos XVII e primeira metade de 700 predominasse a curta duração, exatamente ao contrário do que aconteceu na segunda metade de 700 durante o século XIX. Na verdade, ao contrário do que durante muitos anos se pensou que o contrato rendia grandes lucros aos seus contratadores, atualmente, através do projeto SATI, que é o Sistema Atlântico do Tabaco, e das investigações feitas por João Paulo Salvado e Susana Nunes Miranda, os primeiros contratadores foram quase todos à falência. Daí a curta duração do contrato, modificando-se o panorama nos finais de 700, quando o contrato passou a estar nas mãos de alguns grandes
negociantes de Lisboa por um maior número de anos. Estes, sim, fizeram grandes fortunas. O que tinha mudado? Segundo os historiadores referidos, esses grandes negociantes da Praça de Lisboa, nomeadamente Joaquim Pedro Quintela, Anselmo José da Cruz e mais tarde Joaquim Fernandes Bandeira, passaram a administrar o contrato muito mais racionalmente, digo mesmo, com uma visão mais capitalista, entre aspas, introduzindo algumas modificações na sua administração, nomeadamente a escolha dos estanqueiros, preferindo aqueles de quem tinham maior conhecimento. Os copiadores de correspondência de António José Vasconcelos dão-nos uma visão mais pormenorizada de toda a organização do estanque em São Miguel, mas também, de certa forma, dos estanques da Terceira e do Faial. Nesta altura, ou seja, em 1800, para além dele próprio, que tinha o ramo de São Miguel, no da Terceira estava Francisco José Teixeira de Sampaio e no Faial, Estolano Inácio Oliveira Pereira. Pelas mesmas cartas, inferimos que as relações entre as administrações das ilhas, São Miguel, Terceira, Faial e também Madeira, revelam uma rede apertada de negócios e um conhecimento sobre as mesmas, movimentando grandes somas de letras, sempre controladas pelos contratadores gerais do tabaco. Na verdade, e ao contrário de outros subarrendamentos, de contratos régios, como, por exemplo, o de azeite de baleia feito por Nicolau Maria Raposo com o mesmo Quintela, estes estanqueiros não tinham autonomia nenhuma, seguiam as ordens dos contratadores gerais. E embora na sociedade açoriana fosse conhecida pelos estanqueiros, a verdade é que o nome de administrador do tabaco me parece mais correto, até porque em muitas cartas e documentos que analisamos, a palavra administrador é a que aparece e não a de contratador ou estanqueiro. As relações entre as outras ilhas faziam-se começando por enviar a pedir rolos de tabaco quando alguma necessitava e tardava a chegar o navio que o trazia tabaco de Lisboa, porque o tabaco só podia vir do Brasil e ia diretamente para Lisboa e só daí é que vinha para os outros sítios. Também acontecia que, por vezes, os barcos que vinham em diretura para Ponta Delgada descarregassem os rolos de tabaco, assim como outras mercadorias pedidas pelas outras administrações, que depois, através do administrador de São Miguel, era-lhes remetida. Pelas contas da administração de António Vasconcelos, os investimentos de dinheiro apurados nas vendas do tabaco eram feitos na compra e exportação de géneros, em particular trigo, milho, também fava, embora, como é evidente, na ilha do Faial o vinho também fosse um dos principais meios de investimento. Como acontecia em São Miguel e na Terceira, em que normalmente os preços dos cereais seguiam os preços praticados pelos contratadores, nas ilhas do Grupo Central o mesmo acontecia com o vinho e a aguardente. Por exemplo, numa provisão número 236 de 31 de maio de 1810, para o inspetor do contrato dos dízimos e miúças de São Jorge, era determinada a venda das aguardentes desse contrato pelo maior preço, contemplando em termos hábeis o administrador do contrato de tabaco assistente na ilha do Faial, Estolano Inácio de Oliveira, por constar na superdita junta ter ele necessidade de comprar alguns desses géneros por conta da sua administração. Ficando vós na inteligência de não verificardes as referidas vendas por outro modo que não seja a dinheiro de contado e sem espera alguma. Felicitação. Mas não eram só os géneros que os contratadores investiam o lucro do tabaco. O empréstimo de dinheiro a particulares e à própria coroa era uma atividade corrente mesmo antes da administração de Vasconcelos e de Estolano Inácio Pereira. Por exemplo, no período entre 1740 e 1770, a insuficiência fermentária foi uma constante nas ilhas do Grupo Central, nomeadamente Pico, Faial, São Jorge e Graciosa. Numa conjugação de esforços entre poderes locais e centrais, a coroa incentivou a saída de casais açorianos para o povoamento das regiões do sul do Brasil, já falamos disso aqui, nomeadamente Santa Catarina. Assim, em 1747, por despacho do Conselho de Tramarim, mandava-se que se fizesse um crédito sobre o contratador do tabaco da ilha de Faial, Francisco Silva Carvalho, nessa altura, para que com ele se pagasse as despesas necessárias ao transporte dos casais insulares e que se passasse letra ao tesoureiro da Fazenda Real. Desta forma, nestas primeiras viagens e nas que se seguiram, passou a ser usual o crédito sobre os contratadores do tabaco para fazer face às despesas do transporte,
sendo mesmo alargadas ao pagamento dos ferros que eram cobrados aos casais que das ilhas Graciosa e São Jorge vinham até ao Faial para depois embarcarem no navio do contratador. Na década de 50 do século XVIII, o destino dos casais será Maranhão e Pará, mas o recurso aos créditos dos contratadores de tabaco continua. É exemplo, entre outros, o empréstimo de 200 mil réis, feito em 1753, pelo contratador do tabaco da Ilha do Faial, agora João Chamberlain, para as despesas da ida de 426 pessoas para o Pará e Maranhão, sendo passada a letra a descontar em Lisboa. Como disse, havia uma relação estreita entre as três administrações açorianas e, por vezes, a terceira, mas especialmente o Faial, mandavam as suas receitas através do saco de letras para São Miguel, para o contratador, administrador, os empregar em Géneros e os enviar para Lisboa ou para Madeira. Esta última situação, mandarem as receitas para a Madeira, portanto as três administrações, passou a ser mais usada em épocas de crise fermentária, ou quando os géneros atingiam preços altíssimos, situação que fazia reduzir os lucros e, por isso, novamente, pelo saco de letras, mandava-se as quantias dos administradores para a Madeira, na altura Paulo Malheiro de Melo. Esta situação agravou-se a partir de 1802, atingindo o auge em 1805, altura em que é conhecida, é uma época de alta de preços de géneros aqui nos Açores. A exportação dos géneros, apesar de lucrativa, não era de tudo fácil, pois o poder local o fazia para travar a exportação desmesurava com medo do espectro da fome. Por isso eram precisas licenças para se exportar e, apesar dos contratadores gerais, nomeadamente os do tabaco, terem licenças especiais, nem sempre conseguiam exportar o que queriam. Estes anos de 1803 a 1805 são bem representativos dessa situação, pois se houve muita chuva, prejudicando as colheitas, os grandes negociantes apontavam os comerciantes volantes, os responsáveis pela carestia de géneros e pela falta dele. Transcreve um extrato de uma carta de Vasconcelos ao imprimo correspondente, José Nunes da Silveira, residente em Lisboa. Cito: o estanque e as casas desta ilha eram quem regulavam os preços. Agora já não valem nada, pois hoje são os comissários volantes e mesmo os marus que abrem o preço e carregam os navios a preços nunca vistos. Por isso, a estratégia seguida pelos administradores gerais do tabaco foi-se modificando, dando ordens a António José de Vasconcelos para que recebesse as receitas do Faial e da Terceira e, juntamente com as suas, as mandasse para a Madeira para aí serem investidas. Mas muitas vezes o administrador da Madeira sacava letras sobre Vasconcelos que eram pagas com o dinheiro da administração do tabaco das outras ilhas, que entretanto tinham sido enviados para a Ponta da Agada. Outras vezes, como aconteceu, por exemplo, em 1804, quando António Vasconcelos faz parte da Sociedade de Negociantes que acomataram o contrato dos dízimos e nuances de São Miguel, Estelón Inácio Pereira, por ordem do estanque de Miguelense, mandou para Angra a receita do seu estanque para ser utilizada no pagamento da prestação do contrato dos dízimos na Junta da Fazenda Real. O próprio António José, nestes anos problemáticos, referiu esta situação, dizendo em 1805, cito: eu fui muito feliz no ano passado e serei também este ano, se os senhores contratadores gerais continuarem a mandar passar os fundos destas administrações para a Ilha Madeira, pois o negócio dos grãos está arruinado. Este mestre vai prosseguir, embora a compra dos géneros não tenha sido abandonada. Esta relação entre os três administradores das ilhas açorianas alargava-se com negócios particulares de cada um. Ora, vejamos, um outro privilégio conseguido de António Vasconcelos foi de ser permitido um crédito do contratador do Faial, de modo a que seus correspondentes nesta ilha pudessem disponibilizar grandes quantias de dinheiro que depois eram pagas por Vasconcelos no estanque miguelense. Foi o caso de um dos seus primeiros negócios, vou dizer porque é que põe aspas, com o Faial e de como ser comissário correspondente aqui no Faial, António Graham, consegui uma grossa quantia, usando o termo de Vasconcelos, um crédito amplo, sob a administração do tabaco, de modo que pudesse suprir os navios espanhóis que aportavam na cidade. Na verdade, logo no primeiro período de 1802, tomamos conhecimento do empenho que António José de Vasconcelos teve de ser vice-cônsul de Espanha
nessa ilha, Faial. Vasconcelos não residia no Faial, mas tinha um procurador que o substituíra no cargo, António Grão. Pela correspondência expedida entre os dois, penso que não lhe dei grande lucro, comissões sobre vendas algumas, mas dei-lhe imenso prazer. Ganhar o cargo a outros pretendentes da ilha. Segundo as suas próprias palavras, cito, participo que já tenho a patente de vice-cônsul de Espanha dessa ilha, com muito desgosto de todos estes fidalgos, os quais, com a sua riqueza e nobreza, nada efetuaram, e é, com apenas 28.400 reis, paguei, consegui. Fidalguia e continua. Fidalguia e Santos já não fazem milagres. O outro correspondente escreve, já tenho um vice-consulado de Espanha dessa ilha, com muito desgosto de todos esses fidalgos, os quais, com sua riqueza e nobreza, nada conseguiram. Anos mais tarde, acaba por perder o vice-consulado e, apesar de não pretender novamente o cargo, fala na possibilidade de vir a ser cônsul, não vice-cônsul. E o seu primo correspondente, António Grão, vice-cônsul, disponibilizando-se a dar luvas para quem de certeza por ele. Numa carta de Francisco Lodi de Lisboa, volta a reafirmar a facilidade que tem em socorrer e adiantar quaisquer sumas aos navios espanhóis pela capacidade que tem em dispor dos dinheiros da administração do Faial. Esta disponibilidade de crédito, iniciada com os deveres que tinha como vice-cônsul de Espanha no Faial, vai ser alargada, nomeadamente para aplicar no pagamento de algumas rendas que tinha nesta ilha e outras disposições de sua casa, explicando que até vinha ao encontro dos interesses dos conquistadores gerais do tabaco, que muitas vezes tinham dificuldade em aplicar os seus fundos nesta ilha. O comércio que enceta com o Faial numa primeira fase estava ligado a vários artigos que mandava para o Faial, como por exemplo chá, sal, diversas fazendas de lã, madeira, folha da Flandres que mandava vir de Inglaterra, azeite de baleia, alcatrão, tabaco, cal, a truque de vinho e aguardente e de letras que sacava sobre a Ilha Terceira e São Miguel. Para além de António Grão, um dos principais correspondentes foi Jerónimo Sebastião Bruno da Silveira. Como era a prática dos grandes comerciantes, as ordens e os seus correspondentes eram bem precisas e, por isso, essas encomendas vão acompanhadas de instruções de venda. Esta seria feita a bordo por tudo com um benefício de 30% sobre o total da importância das faturas e por letras sobre a Ilha Terceira a 6 meses a favor de André e Lloyd de Noronha. Se não conseguisse vender por grosso, mandava Bruno da Silveira descarregar as mercadorias para serem vendidas por miúdo pelo preço que corresse na ilha. Esta carregação não foi muito feliz. Vasconcelos justifica pelo estado e pequenez da ilha, nomeadamente para as fazendas que, segundo ele, era um comércio precário. Mas também, e cito, pela estupidez do meu correspondente, iniciado no comércio contra a vontade de Deus e do mundo. Na verdade, as relações comerciais com Jerónimo Sebastião da Silveira arrefeceram. Embora António José de Vasconcelos não termine a sua correspondência com o mesmo, na medida que tudo fará para administrar as terras do mercado. Esta era uma prática muito usada pelos comerciantes do grosso, que na impossibilidade de comprarem terras nas ilhas, estava tudo dentro dos morgadios, o grande centro de riqueza e nobreza arrendavam e administravam as rendas dos donos simples. Mas as relações com o Faial e com a Graciosa vão estreitar-se com o comércio de vinho. Desde o início que temos cartas enviadas a António Grão e ao próprio Bruno da Silveira sobre a importação de vinho do Faial, mas nesses anos conturbados de 1804 e 1805, ficamos a conhecer melhor este ramo e a sua importância na casa de António José de Vasconcelos, que, segundo ele próprio, é o melhor negócio nesta ilha e nele tem ganho alguma coisa nesses anos passados. Segundo o nosso comerciante, consumia-se em São Miguel cerca de 4.000 pipas de vinho por ano e a produção regular era de 2.000. Portanto, havia espaço para se importar. Todavia, como os vinhos de São Miguel não eram de grande qualidade, toda a gente sabe. Os lavradores e os proprietários retardavam a venda de fora. Passou mesmo a ser proibido qualquer importação sem licença expressa do Senado. E será por aí que António Vasconcelos irá desenvolver o seu comércio de vinho entre as ilhas.
Assim solicitou ao seu correspondente de Lisboa, José Nunes da Silveira, que fizesse licença de conseguir um aviso para poder importar todos os anos para São Miguel 400 a 600 pipas anuais de vinho das ilhas e do Reino. Concluía então que se Silveira conseguisse essa licença, que daria uma parte do negócio e ele poderia, portanto, também exportar para São Miguel algumas pipas inocentes, não era assim como daqui. E também dizia, mandava vinho do Porto ou da Madeira para vender engarrafado em São Miguel, pois é sempre bem vendido componente. Penso que este ramo há de dar interesse. Mas o negócio de vinho não se prestará só ao Faial, bem que isto também é graciosa, sendo o seu correspondente, o comissário João Inácio da Lima e Cunha. Essa correspondência é bastante interessante, pois leva-nos para um comércio mais ou menos popular de vinho entre as ilhas e para serem nelas consumidas. E tem que andar rapidamente, mas realmente... Terminado. Pronto, sabemos. Pronto, não perdeu o resto. Mas eu acho que isso é importante porque é uma novidade que foi para mim. Eu tenho estudado bastantes negociantes do grupo Strato aqui das ilhas. E o que eles faziam? Realmente faziam comércio daqui do Faial, do vinho, principalmente aguardente, que iam até Ponta da Gata, mas era para exportarem para o Brasil. Aqui não. Ele faz mesmo comércio, inclusivamente comércio por miúdo. Ele pede ao contratador da imposição de vinho que lhe ceda algumas vendas para vender este vinho que vinha diretamente da Graciosa. Que eu também foi a primeira vez que encontrei esta ligação direta. Bom, continuo. Não é continuar. Para terminar, portanto, as administrações das ilhas trabalhavam muitas vezes em rede, sendo que era o administrador de São Miguel que é mais contatável para a administração da Madeira. Após a análise de toda a correspondência, constatamos que as administrações tinham pouca autonomia, pois pelas suas ações estavam sempre dependentes das ordens dos contratadores gerais de Tabaco de Lisboa. Por isso, reiteramos que na senda de João Paulo Salvado, estes homens deviam ser chamados de administradores do tabaco e não contratadores tabaqueiros. Na verdade, os contratadores gerais tinham uma administração centralizada em Lisboa e sabiam que o sucesso do contrato dependia, em grande parte, do desempenho que essas pessoas tinham. Era necessário ter confiança e conhecer-se os futuros administradores, para além das fianças e das propinas que pagavam todos os anos. Esta pouca independência não anulava as comissões, lucros e favores que o contrato e contratadores gerais proporcionavam, possibilitando a esses negociantes a sua entrada na elite da sociedade insular. Uma última consideração, apenas que para evidenciar que, apesar do contrato de tabaco não permitir aos açorianos uma participação direta nas rotas internacionais do próprio tabaco, a verdade é que as sinergias geradas por este negócio proporcionavam lucros que depois eram investidos na compra de géneros agrícolas locais, que por sua vez eram exportados no movimento de letras de câmbio e por isso mesmo dinamizavam e integravam-se no sistema mercantil do Atlântico, pelo menos indiretamente. Muito obrigada. Obrigado, Sra. Professora Margarida Machado. Vamos de seguida ter a comunicação de João Antero Ferreira e Norberta Amorim. Estes nomes estão invertidos em relação àquilo que está no programa, porque eu recebi instruções da professora Norberta para alterar a ordem dos participantes. É a comunicação que está aí no vosso programa: Semelhanças e diversidades em sociedades urbanas, Horta e Guimarães no limiar do liberalismo. O nosso caríssimo participante deste colóquio é mestre em História das Populações, é diretor da Casa de Sarmento, que é uma instituição que pertence à Universidade do Minho, e a senhora professora Norberta Amorim não carece de apresentações especiais, mas é uma figura de grande projeção
do ponto de vista académico, tem trabalho pioneiro e original na área da reconstituição de famílias, tudo isso, e, portanto, em anteriores colóquios, estas situações têm sido sempre sublinhadas, portanto não vale a pena estarmos aqui a insistir. Vamos ouvi-los e têm, portanto, os 25 minutos do costume. Muito boa tarde. Cumprimentar os colegas, agradecer a oportunidade de estar aqui a apresentar o nosso trabalho e também a simpatia com que nos têm acolhido aqui, a organização nos tem acolhido. O nosso trabalho parte, no fundo, de uma partilha do que eu estou a fazer em Guimarães, continuando um pouco que já foi o trabalho desenvolvido pela professora Norberta e também o trabalho que atualmente ela desenvolve aqui sobre a OAB. E situa-se ou enquadra-se nesta perspectiva de um projeto mais vasto, que é o projeto do Repositório Genealógico Nacional. Como sabem, é um projeto que pretende ou que visa o cruzamento sistemático de informação das fontes paroquiais, procurando formar uma base de dados central que acompanhe em cada evento genealógico a trajetória de vida dos residentes de uma comunidade e com ligação, naturalmente, ou ultrapassando as fronteiras políticas e abrindo-se, naturalmente, à diáspora. Este projeto está atualmente centrado na Casa de Sarmiento, como foi referido, é uma unidade diferenciada da Universidade de Minho, uma unidade diferenciada, um polo de comunicação com a comunidade, de ligar a universidade à comunidade, neste caso tem sede em Guimarães, e é uma parceria com o município de Guimarães e com a cidade de Martins Sarmiento. E, portanto, temos agora uma infraestrutura que nos permite dar uma outra dimensão a este projeto do repositório, um sonho que acalentámos há muitos anos. O que é que vamos apresentar aqui neste trabalho? A que fontes é que recorremos? Eu selecionei um pouco aqui, a contragosto, se calhar, estas duas imagens que marcam dois momentos, mas são ponto de partida para este trabalho. O trabalho de Guimarães, de 1987, que a Norberta apresentou e que é, de alguma forma, a base de dados que vai servir de ponto de partida para o estudo que faço em Guimarães, e também, particularmente, porque tem um aspecto curioso neste caso. Começou por estudar as paróquias urbanas e rapidamente viu ou percebeu-se que pela mobilidade das pessoas não chegava a estar uma paróquia, tinha de integrar todas as paróquias e tinha de integrar também as paróquias das redondezas, as paróquias rurais. E no caso do Pico fez um percurso um pouco inverso, ou seja, começou por estudar algumas paróquias rurais e, naturalmente, ao verificar o movimento que as pessoas, migratório das pessoas para a cidade mais próxima, que era o Faial, passou, neste caso, do meio rural para o meio urbano e começou também a estudar o Faial e a cidade da Loa. Além destas bases de dados, que já foram coordenadas pela Norberta, portanto, que já estão estruturadas, nós vamos utilizar, e daí, portanto, este confronto de Guimarães com a matriz da Horta, nós vamos utilizar os róis confessados de 1810 da matriz e os róis confessados de 1822 de Guimarães. Os róis confessados, toda a gente penso que conhece, mas é uma lista de habitantes organizada na altura da Quaresma pelo Parque para verificar o cumprimento dos preceitos pascais. Tem a vantagem, um interesse para nós de estar, a lista estar organizada por agregados familiares, não é? Em regra numerados, mas separados uns dos outros, ou seja, nós conseguimos através daqui capturar ou perceber como é que está organizada a família, enquanto que com a base de dados só vemos as pessoas, os aparentados, não vemos os que residem efetivamente no fogo. Uma outra fonte que nós utilizamos também é a lista da décima, para Guimarães uma lista da décima de 1799, para a matriz da Horta uma lista da décima de 1810. A estrutura é muito parecida com a do rol dos confessados, só que tem unicamente só os proprietários. Está numerada, tem uma descrição da propriedade, quem é o titular da propriedade, muitas vezes quem ocupa essa propriedade, e depois tem algumas particularidades que já vocês irão percebendo ao longo da explicação.
No fundo, o que nós fazemos é um cruzamento de toda esta informação, ou seja, nós com a base de dados genealógica temos a informação do parentesco das pessoas. Não é? Ao somar o rol de confessados, nós vamos saber quem vive com quem, em que rua é que as pessoas moram, que títulos é que essas pessoas têm que por vezes não são referidos, ou também as suas ocupações, no caso de Guimarães isso acontece. Ao cruzar com esta informação a décima, vamos aumentar ainda mais o nível de informação. O que é que vamos ter? Vamos ter se as pessoas são proprietárias ou não, vemos também muitas indicações da sua profissão, mas também o valor da propriedade em que residem, muitas vezes também até a própria descrição dessa propriedade, e no fundo vamos alcançar um nível do que é o rendimento destas pessoas. No final, cruzando toda esta informação, temos uma base muito mais rica e detalhada. Que números é que encontramos? E agora vamos começar a fazer um confronto. O primeiro confronto será, naturalmente, o confronto da dimensão da população. Portanto, enquanto que a matriz tem 2.748 habitantes, Guimarães, na Oliveira, que é uma das paróquias de Oliveira, não é? Uma das paróquias de Guimarães, no centro urbano são 3 paróquias, tem 3.726 habitantes, e esses 3.726 habitantes não estão contemplados aqui os menores de 7 anos, o que quer dizer que a população em Guimarães seria um pouco maior. Não é? Extrapolando um pouco dos valores da matriz para os valores de Oliveira, considerando que a população menor de 7 anos na matriz seria à volta dos 11%, a população de Oliveira, se usássemos a mesma porcentagem, iria para os 4.200 habitantes, sensivelmente. Mas o que é mais curioso é o que está aqui assinalado, e reparem que é uma semelhança, não é? O que é que temos? Temos uma relação de masculinidade muito desfavorável aos homens, temos 70 homens ou 71 homens para cada 100 mulheres, e que é uma característica praticamente igual nas duas comunidades. E as explicações que nós encontramos em Guimarães são muito semelhantes às que encontramos aqui, o que é uma imigração masculina, maioritariamente uma imigração masculina, e uma afluência de mulheres para os centros urbanos, para o serviço doméstico. E, portanto, isso vai provocar este desequilíbrio na população. Saem homens e entram mais mulheres. E cruzando isto com a décima, nós podemos ver quantos fogos existem. Há pouco referida também esta questão, a questão dos fogos, e neste momento ver quantos fogos existem ou são listados nas décimas. No caso da matriz, são 487 fogos, casas habitáveis, porque há algumas que não são habitáveis, não é? São referidas como paredes, ou em construção, ou em reparação. E na Oliveira temos 521 fogos. Mas o curioso é que, se compararmos isto com o rol de confessados, na matriz é praticamente equivalente. 487 casas, 500 fogos no rol de confessados. Na Oliveira não, temos 863 fogos, temos muito mais fogos listados no rol do que as casas que estão na décima. Isto tem a ver com dois fatores que vamos começar a ver como diferenças entre Guimarães e a matriz. A primeira questão que convém salientar é que, mesmo na própria lista da décima, só vão aparecer as propriedades, portanto, não vão aparecer as propriedades do clero. E a colegiada de Guimarães é um grande proprietário na cidade, até há muitas casas que lhe pertencem, e portanto elas não vão aparecer listadas aqui. Portanto, há um conjunto de casas que foram subtraídas da listagem da décima. Mas mesmo assim, o problema não é só esse. É que na própria listagem da décima aparecem-nos por vezes situações como a casa número 40 da rua da Arcela, onde vivem vários caseiros. Quer dizer, temos uma casa que é ocupada por várias famílias. E nem sequer é identificado o nome, o que nos indicia até alguma mobilidade da permanência daquelas pessoas nesses espaços. E também, se analisarmos com cuidado o rol, verificamos que há muitos casos de famílias que não são aparentadas e que vivem no mesmo edifício. Como é que nós percebemos? Porque em 1822, e por isso escolhemos o rol de 1822, o pároco começa a utilizar os números de polícia. E então, quando ele tem uma casa onde tem várias famílias, ele desdobra o número, por exemplo, põe 54A, 54B, 54C. E nós percebemos então que existe ali, digamos, como um apartamento, não é? Ou seja, um conjunto de apartamentos, um conjunto de casas que estão partilhadas, porque muitas delas são casas de
de vários andares. O que é que isto vai conduzir? Vai conduzir a que o número de indivíduos por fogo também seja muito diferente. Como estão a ver, no caso da matriz temos 5,45 a média de indivíduos por fogo, e em Guimarães, se considerarmos só as unidades principais, 4,39, se considerarmos também as unidades secundárias, baixa para 3,44, o que é uma diferença enorme comparando estes valores. Se olharmos agora para este aspecto, que é a presença de criados e de escravos nos agregados, começamos a perceber também alguma desta realidade. Quer dizer, o serviço doméstico é uma característica das sociedades do antigo regime, é uma questão de estatuto também, e, portanto, temos uma presença, quer em Guimarães, quer aqui na Matriz, uma presença muito significativa de servidores. Numa percentagem também bastante equivalente, favorável à Matriz, 17,8 o número de criados, 16,2 em Guimarães, o número de criados na população total, não é? No caso da Matriz, temos ainda 68 escravos que nós somamos aos servidores domésticos e que não existem em Guimarães. Portanto, aqui há um peso mais importante desta dimensão, deste tipo de servidores que não existem em Guimarães. É um aspecto também muito curioso e que nos ajuda a perceber esta diferença que existe entre a dimensão dos agregados. Se olharmos para a estrutura, vamos ver uma outra curiosidade e outra diferença. Em Guimarães vai predominar, como vocês vai predominar, quer dizer, o que predomina é os agregados conjugais simples, naturalmente, 50%, ou seja, os casais com os filhos, isso é o que predomina. Mas, para além dessa dimensão, notem, temos nos isolados, ou seja, pessoas, homens e mulheres solteiros, viúvos, ou até casados, mas em que o marido não está, ou a esposa não está presente, temos 31% da população em Guimarães nesta situação, o que não tem nada a ver, como estão a ver, com a Matriz, onde só encontramos 16. E ao contrário, encontramos na Matriz um aspecto muito curioso, que é, portanto, o tipo 2, sem estrutura conjugal, em que podem ser pessoas parentes, nomeadamente vão ver que são irmãos ou outros parentes que vivem em comum, mas não formam um agregado, porque não é uma família, ou então agregados familiares alargados, ou seja, em que temos portanto, um casal e com o casal vive, por exemplo, a mãe, um neto, os sobrinhos, estão a ver, ou seja, outros parentes dentro do agregado. Essa é uma característica que nós encontramos aqui na Matriz e que não é tão frequente, como vem pelas percentagens, na Oliveira, em Guimarães. Quer dizer que o que vai engrossar o número de indivíduos por fogo, além dos servidores domésticos, é também esta estrutura de presença dos parentes e também de assistentes, pessoas a quem não conseguimos identificar o parentesco, mas que estão presentes no agregado e que vai fazer aumentar ou crescer, então, as dimensões deste agregado. Para terem uma ideia, portanto, aumentando um pouco esta análise só para estes casos, por exemplo, para Guimarães, estão aqui assinalados, destacam-se as viúvas, com 4,79, reparem uma diferença muito grande com a Matriz, quer dizer, não é que aqui não houvesse viúvas, mas provavelmente recasavam-se, não é? É uma hipótese ainda a avaliar. Um aspecto muito importante e característico de Guimarães e do Minho, sem estudar, esta questão também das solteiras que vivem sozinhas, não é? 12%, como estão a ver, é muito significativo. E também uma característica curiosa e que não estávamos à espera, ou quer dizer, já conhecemos, mas não é habitual, nunca saímos nisto, que são as mulheres casadas e que o cônjuge não está, ou seja, que nos apresentam, não está presente, um fenómeno de mobilidade temporária ou não é? Que vai acontecer. No caso da Matriz, e confirmando aquilo que vos tinha explicado, destacam-se ali aquele grupo 2A, que são as irmãs que vivem juntas, outros parentes, por exemplo, tios e sobrinhos, ou tias e sobrinhos, e finalmente os tais alargamentos em que estão presentes um pai, um sobrinho ou irmãos solteiros junto com o casal. Analisamos ainda a origem dos residentes para as duas paróquias. Claramente, no caso da Matriz, predomina, como seria natural, a origem dos Açores, 96%
quase 97% das pessoas são dos chefes de família e das suas esposas são oriundos dos Açores, mas não deixa de ser significativa a representação dos outros chefes de família também, não é? 11 continentais, 3 na Madeira, 2 na Inglaterra, Catalunha, França e Índias de Espanha. Quer dizer, uma diversidade que já agora naturalmente não encontramos em Guimarães. Em Guimarães, chefes de família que não são, ou cônjuges que não são portugueses, temos 2 ou 3 galegos e temos uma senhora inglesa. Portanto, não existe esta diversidade e que tem naturalmente a ver com a posição que o FAEL ocupa. No que diz respeito à origem nas ilhas, destacamos aqueles 3 núcleos. Portanto, 56,57% dos origens, portanto, da cabeça de família e dos cônjuges são originários aqui da paróquia da Matriz, da ilha, desculpem, de Faial, 24,4% vêm do Pico, que também é um segundo grupo importante, e depois destacamos aqueles que têm valores próximos de 5%, Flores, São Jorge e Terceira, que seriam outra ligação importante aqui à ilha. Vendo dentro da ilha por paróquia, predomina, claro, a Matriz, e depois aqueles 2 grupos que lá estão, Conceição com 12,79%, Angústias e Flamengos com valores perto dos 5%, os outros descem bastante. No caso de Guimarães, só por curiosidade, porque não tenho muito interesse em analisar se calhar isto aqui, no caso de Guimarães predominam naturalmente as pessoas do concelho de Guimarães. Os distritos que se relacionam mais de Guimarães é o Porto e Vila Real. Reparem que Faf e Póvoa de Linhoso aparecem ali com um valor ainda bastante significativo e que Braga, que é contíguo, está com 3. As relações de Guimarães com Braga tradicionalmente não eram muito famosas portanto, Guimarães projetou-se quer para o Porto e quer muito para o lado de Trás-os-Montes, Amarante, porque fazia parte de uma comarca e as relações que foi estabelecendo eram prioritariamente com essas zonas de Basto também. O espaço urbano. Ora bem, pegando nos dados da 10ª, nós representamos para Guimarães, portanto, classificamos, agrupamos em 4 escalões os níveis que nós encontramos na 10ª. Esses níveis estão aqui representados por estas cores. O mais escuro são as zonas com as casas mais valiosas e o mais claro, naturalmente, as casas com valor mais baixo. Não sei se conhecem Guimarães, mas isto aqui representa a muralha. A paróquia de Oliveira ocupa praticamente todo o centro, toda a zona das muralhas e mais esta parte exterior que aqui estão a ver. O que é que acontece? Esta zona aqui, isto aqui é a igreja de Oliveira, a colegiada, o centro da paróquia. Esta zona aqui é a principal zona comercial. Isto aqui é uma zona onde vivem os nobres. Aqui é a zona onde vivem a maior parte dos membros do clero que estão ligados à colegiada. São as zonas mais ricas da cidade. São essas as casas que valem mais. Eu tinha aqui uma nota para vos dizer, que acho muito curioso, numa recolha de provérbios de forma do século XVII, 2 adágios que referem a esta situação. As casas na praça, as ombreiras têm de prata. Ou melhor é uma casa na vila que 2 no arrabal. Portanto, esta ideia que mesmo as pessoas na altura têm, e que não é uma questão de estatuto de viver no centro, mas também é uma questão económica importante, porque alguém que tem um comércio, interessa-lhe que esse comércio seja, e portanto é um investimento ter a sua loja naquele sítio. Mas o que é curioso aqui, eu assinalaria 2 coisas que gostaria de vos mostrar, que é, entre espaços em que as casas têm bastante valor, aparecem-nos zonas com valores muito inferiores, como aqui ou como aqui. E é um fenómeno que temos vindo a caracterizar, como dentro do âmbito da segregação residencial, como uma meso-segregação. Ou seja, a ideia é um bocado esta. Onde é que vivem as pessoas que trabalham para os ricos? Vivem nas traseiras das suas casas, vivem numas ruas mais pequenas, mas ali próximo, não convém que fiquem muito longe, porque precisamos deles, não é? É um pouco esta ideia que nós encontramos em algumas áreas de Guimarães. Bolsas de pobreza, onde vivem muitas mulheres viúvas ou solteiras, que provavelmente prestarão serviços domésticos nestas casas que estão aqui. No caso
da Horta fizemos o mesmo exercício. Portanto, criamos 4 escalões também para os valores da décima. O mais escuro obviamente, os valores mais elevados. O que está em branco são os valores mais reduzidos. Ora, sabemos este mapa de 1804 e o efeito plástico até é bastante interessante, mas o que é que nós encontramos aqui? Há dois eixos no centro, que são as ruas mais importantes e as ruas onde o valor das casas que são as mais importantes. E depois temos 2 eixos, um junto ao mar e o outro para o interior, que formarão um segundo nível de valor das casas. E depois, à volta, o que serão, há pouco falámos, ouvimos falar nas casas palhaças, que seria o que situaria nestes eixos aqui à volta, corresponderia um pouco a estes limites deste mapa. Muito rapidamente, o que é que vemos? 35% dos fogos estão situados na zona do nível 4, 43% dos indivíduos estão nesta zona, quer dizer que é a zona onde vivem mais pessoas. Reparem que o número de indivíduos por fogo aqui, nesta zona, nestas 2 ruas, andaria pelos 6,68, 6,7, enquanto que no nível mais baixo andava de 4,78. Mas reparem na diferença com Guimarães, não é? Guimarães, nos sítios onde tinha mais gente, teria 4,3. Portanto, há aqui uma diferença muito grande, significativa, não é? A questão do número de servidores, como é esperado, quer também a presença de mulheres com título de donas, representam esta lógica, não é? Quer dizer, estão sobre-representadas nas zonas em que têm os níveis superiores. Mas a questão dos parentes e assistentes é muito interessante, porque se é verdade que nas zonas mais elevadas estão, de facto, mais parentes e mais assistentes presentes nos agregados, nas outras também são valores significativos. Reparem, comparando com os serviços ou com as donas, vemos que não há aquele declive, quer dizer que este acolhimento de parentes e acolhimento de assistentes nas casas da matriz da Horta seria uma característica comum. Pronto, este mapa eu posso passar à frente, representa um pouco o número de indivíduos por fogo e vai, praticamente encaixa no outro mapa. As zonas que estão no centro são as zonas onde vivem mais pessoas. Quanto ao tipo de habitação, e muito rapidamente, no nível 4, o que é que nós vamos encontrar? Esta fonte tem uma característica muito interessante que nos descreve as casas, então vamos ter aqui o predomínio destes dois tipos de casas, de um alto e de 2 altos. Não é? E as 2 únicas casas que existem de 3 altos também ficam nesta zona. As térreas e de um alto distribuem-se pelo nível 2 e pelo nível 3 e as térreas e as palhaças aparecem-nos mais no nível 1. Isto é uma representação deste esquema, depois poderão ver isto com mais detalhe, mas no fundo dá a mesma apresentação. Para Guimarães, e muito rapidamente e para terminar, nós não podemos fazer o mesmo exercício porque não temos a descrição das casas. Então, o que é que nós fizemos? Nós, usando uma planta atual, tentámos fazer corresponder as casas que são referidas na décima às casas atuais. E isso é fácil, porque tal como seria aqui no Horta, penso eu, porque como há uma preservação do espaço urbano que está imutável há alguns séculos, é perfeitamente perceptível, talvez não à altura das casas, mas a área que as casas ocupam. E temos aqui um exemplo deste exercício. Na Rua dos Mercadores tivemos a ver, por exemplo, qual o valor das casas e aqui que profissões é que tinham os chefes de família casa por casa. Esta é uma outra abordagem que é possível para Guimarães porque temos as profissões, mas não é possível para aqui, pelo menos para 1810 que nós trabalhamos porque não temos profissões, e que é, por exemplo, tentar localizar se existe uma especialização profissional em determinadas áreas da cidade. E claramente, como estão a ver aquilo que eu vos dizia, os ourives ficam situados nas ruas centrais da cidade, nas ruas mais importantes em termos comerciais, e, por exemplo, os penteeiros, os homens que faziam pentes de chifre, ficam num arrabal, num subúrbio fora da cidade, mostrando claramente uma marginalização deste tipo de pessoas e deste tipo de atividades. Finalmente, para concluir, alguns contrastes. Na Horta,
raros indícios de isolamento familiar, não é vulgar este tipo de situação. Uma elevada presença de parentes existentes, como tentei explicar, que mostram que há redes de apoio à mobilidade, não é, entre as pessoas, entre as ilhas até também. Em Guimarães, um frequente isolamento familiar, uma característica que tem a ver também com estes processos de mobilidade. O facto de haver famílias não aparentadas que partilham a mesma casa, que não é vulgar aqui na matriz, e estes indícios de mesosegregação, ou seja, existem bolsas de pobreza no seio das casas mais ricas. Afinidades, a bolsa de masculinidade distorcida, como vos apresentei. Este caso da concentração das famílias mais favorecidas nas ruas centrais e também a importância do serviço doméstico nestas duas comunidades. Podemos falar do que eu publiquei no mês passado, eu não publiquei, portanto foi a Norberta e portanto da origem, de facto é demais duas demógrafas açorianas com nomes acabados em verbo. Bom, eu acho que não faço uma grande transgressão em não me situar só no século XX e avanço para o século XXI. Talvez seja uma sugestão para os próximos colóquios, já que o primeiro de 93 forçosamente no século XX, aqui eu avancei um bocadinho mais para o século XXI. E o que é que nesta fase também da minha vida, em que estou a trabalhar bastante, estou a tentar aprofundar os trabalhos anteriores que fui desenvolvendo ao longo de pelo menos quase 40 anos de investigação. E os temas centrais, e apesar de tudo, dos nomes e das semelhanças, trabalho com metodologia diferente da Norberta. E uma das questões centrais, e até que me tive também o desafio, foi das primeiras pessoas que eu vi a falar das ilhas, foi o Torres Leite, e portanto na diversidade das ilhas, e esta tem sido a minha preocupação em termos demográficos, nomeadamente ao longo do século XX e agora no século XXI. Ou seja, tenho trabalhado todo o período censitário, ou seja, desde 1864 até à atualidade. E tenho, portanto, é neste sentido que eu tenho vindo a aprofundar alguns aspectos, e uma das questões de ponto de partida tem sido a concentração ao longo do século XX e XXI, a concentração da população dos Açores, das ilhas de São Miguel e Terceira. A oportunidade que tive agora há um mês no Brasil de estudar, e que também já tem os seus inícios no século XVIII, nomeadamente no que respeita a São Miguel. E também um outro aspecto que trabalhei há relativamente pouco tempo, há 2 anos, que foi ver a modernidade, e aqui, quando eu estou a falar de modernidade, é no conceito de pós-modernidade, em termos sociológicos, da modernidade dos Açores, que se faz um pouco mais tardiamente do que o resto do país que já de si tem uma modernidade tardia, por exemplo, no contexto europeu. E, portanto, esta preocupação de ver quando é que nós atingimos as características, nomeadamente através das características demográficas da modernidade, eu quis aqui aplicar, e já tinha feito para a globalidade dos Açores, ver aqui através de algumas ilhas, e não levem a mal que em parte do trabalho falo também em São Miguel e na Terceira, mas é só para tornar mais contrastante a questão das periferias, e faço num quadro teórico da segunda transição demográfica, enquanto que a primeira estava centrada, para quem não trabalha nessas áreas, fundamentalmente no declínio da mortalidade, a segunda tem como grande elemento central não só o declínio da fecundidade, a questão que todos nós hoje acompanhamos, mas também as alterações na nupcialidade, bom, em parte nas relações de conjugalidade, mas também nos indicadores demográficos da nupcialidade, e que caracterizam, de facto, a atual modernidade. Foi isso que eu procurei ver em várias ilhas dos Açores, sabendo também que, embora não tendo os problemas dos dados que a Norberta e o Antero encontram, e as pessoas da demografia histórica, os dados, contrariamente ao que se pensa, ou que alguns incautos pensam, relativamente ao século XXI, ainda são muito lacunares. Ou seja, um conjunto de indicadores mais sofisticados que nós queremos fazer, ainda hoje não é possível, a não ser através de microdados do INE, e mesmo assim não é muito possível. Então, aqui neste primeiro
PowerPoint, eu só estou aqui a referir, portanto, uma das características, há pouco falei, da concentração da população nas ilhas de São Miguel. E terceira, portanto, que é essa a tendência, uma outra tendência, que é uma tendência comum a quase todos os países e as regiões, mas que aqui no nosso caso é extremamente diversa, tem a ver com o envelhecimento populacional. Portanto, costumo dizer-se que os Açores são a região mais jovem do país, e são, só que os Açores têm das ilhas, que são das regiões mais envelhecidas do país. Ou seja, o contraste entre, e portanto, os Açores têm uma população globalmente jovem, porque São Miguel tem mais de metade da população. Porque as ilhas da Graciosa, do Faial, mais ainda, Graciosa, Pico, Flores, Corvo e agora também São Jorge, são ilhas bastante envelhecidas. Eu não apresento os indicadores habituais, aliás, isso já acontecia desde 1981, que era visível este envelhecimento, numa época em que no nosso país ainda ninguém se preocupa com o envelhecimento demográfico, porque o conjunto do país era, de facto, relativamente jovem, pelo menos no contexto europeu. Eu aqui apresento só para se ter uma ideia, a evolução de 81, 2001 e 2011, como da população, que é depois aquela que tem maior importância para o estudo da nupcialidade, da conjugalidade, não é exclusiva dessas idades, mas é sem dúvida, no caso das mulheres, no que respeita à fecundidade, entre os 15 e os 50 anos, e nós podemos ver como, mesmo nessa população adulta, já se faz sentir hoje o envelhecimento e o declínio da natalidade de períodos anteriores. Depois, se temos um declínio da natalidade nos anos 90, 20 anos depois, isso já se vai repercutindo na população, a idade adulta, e portanto nós vemos este envelhecimento em 2011, e pegando só no conjunto dos Açores face às ilhas de São Jorge, Pico e Faial, nós verificamos como efetivamente dentro da população, que é considerada a população adulta mais jovem, ela já é mais envelhecida. Ou seja, os de 15 a 25 anos são menos do que aqueles que têm entre 35 e 45 anos. E isso é uma das questões que pode nos preocupar no sentido... Eu não tenho uma visão catastrófica do envelhecimento. Aliás, nem podia ter nessa idade. Portanto, não tenho uma visão, mas não há dúvida que os papéis sociais são distintos e... o mundo tem que, ou a sociedade, não, o mundo da sociedade tem que saber organizar-se, tendo em conta essa característica, porque a alternativa era matar os idosos, para ficar ainda só os jovens. Não havendo até a própria sociedade que se adaptar e organizar neste sentido. Mas voltando à questão da diversidade, também aqui vemos nessas. Portanto, sendo este um ponto de partida, eu nesta comunicação, eu já devo ter levado 10 minutos, não? Eu vou pegar nos aspectos da fecundidade, para começar, depois alterações na família, e até é interessante, podemos de alguma maneira ver algumas dimensões dos focos aqui do agregado familiar e as alterações na nupcialidade. Bom, desde 1970, anterior a isso nós não conseguimos fazer certos indicadores, não temos informação estatística para isso, nós vemos que o número de filhos por mulher, que é o índice sintético de fecundidade, que é um indicador que é mais liberto dos efeitos da estrutura populacional, tem vindo a diminuir, e que é por volta de 1992 que os Açores, no seu conjunto, deixam de renovar as gerações. Ou seja, já devem ter ouvido que isto hoje, a demografia passou a estar na ordem do dia da comunicação social e particularmente a natalidade, que para que haja renovação das gerações, cada mulher tem de ter em média 2,1 filhos. Ora, isso deixou de acontecer nos Açores por volta de 1992. Depois temos uma continuação, portanto, este período de 1970 a 1990 é de acentuado declínio, e depois disso, portanto, o declínio é constante. E posso-vos dizer, não trouxe aqui os dados, mas depois no texto posso remeter para a bibliografia, um trabalho que tenho dos Açores em comparação com o continente, que neste momento, no ano 2016, portanto, este é mesmo mapa já bem adiantada no século XXI, 2016 não temos um valor muito semelhante ao país. É que durante anos nós vimos que a diferença
podemos chamar de modernidade, ou a diferença de indicadores entre a região e o conjunto do país era de cerca de 10 anos. Essa distância tem vindo a diminuir e praticamente neste momento, ao qual não foi alheia a crise económica, o declínio da fecundidade é praticamente idêntico nos Açores do que no conjunto do país. Aqui tem por anos censitários, não há assim muito diferente, e vamos a ver então o que é que se passa nas ilhas. Em 1981, em São Miguel, cada mulher tinha em média 3,6 filhos, o que é um valor bastante significativo. Noutras ilhas isso já não acontecia. No Corvo, eu nunca deixo para trás o Corvo, mas em termos de indicadores complica um pouco, porque no ano pode nascer muita gente e no ano seguinte não nascer ninguém. Se calhar nasceram em dezembro, onde podiam ter nascido em janeiro, e quem diz em janeiro, quem diz nascido no 8, portanto torna-se um pouco complexo. Nós temos ilhas, e aqui sublinho o caso da ilha do Pico e a Ilha das Flores, e nós já vimos como ao longo dos séculos há um grande contraste entre São Miguel e o Pico, e a Ilha das Flores, e que em 2001, e portanto para não demorar muito, aliás, em todos os anos censitários, São Miguel tem, apesar do declínio e do acentuado declínio, um número de filhos por mulher superior a outras ilhas, da qual se destaca o caso permanente do Pico, que é uma tendência já anterior, que Norberto estudou para o período pré-censitário e censitário, e eu estudei para o período censitário, mas temos o caso também, por exemplo, de São Jorge, em 2011, e que se mantém em 2016, não é que tenha melhorado, mas estabilizou. E temos uma novidade, que é uma das ilhas que tem sofrido nos últimos tempos maiores alterações, que é a Graciosa. Hoje aqui falada por diversas situações, em diversos contextos, e posso dizer que é a Ilha dos Açores que, utilizando indicadores mais sofisticados, que não vem agora aqui para esta comunicação, é a ilha onde existe uma mortalidade maior nos Açores. Ou seja, não vem de ter mais pessoas idosas, são indicadores independentes da estrutura demográfica, a Graciosa. Mas também sabemos que é a ilha que tem uma pulsa de pobreza mais acentuada ainda na atualidade. E, portanto, é uma ilha que no passado não tinha estas características, mas que já há alguns anos, e neste caso nem atinge, tem um valor de 0,9 filhos por mulher, nem sequer atinge o valor, é um valor perfeitamente excepcional no contexto deste indicador a nível mundial. Todavia, eu gosto sempre de alertar que nós estamos a trabalhar, e se a Graciosa não tem a população do Corvo, nós estamos a trabalhar com ilhas de pequena dimensão. Ou seja, por vezes há alterações, quer dizer, há questões estatísticas decorrentes da pequenez de efetivos, principalmente quando estamos a trabalhar em termos anuais. Por isso eu normalmente utilizo médias de dados para precisamente eliminar flutuações de anos para anos. Portanto, temos aqui, de facto, uma diversidade, e uma diversidade é que nós estamos aos níveis mais baixos da fecundidade nos Açores. E em termos da tal modernidade, e aqui voltando para, ainda não estou a 5 minutinhos, vou desviada com isto, que é a questão das alterações na idade de ter filhos. Como se pode ver aqui, é só a partir de... Portanto, em 1981 a fecundidade é bastante elevada, particularmente no grupo 20-24 anos, e depois estende-se até às idades mais avançadas. Isso são normalmente típicos de sociedades que não controlam muito a sua natalidade, no interior do casamento ou não, porque aqui é mais quase o efeito da biologia e não tanto do planeamento familiar. Mas devo dizer também, porque isso já até tem outros trabalhos, que em termos do país há uma atitude muito otimista na sequência do 25 de abril de 1974. As pessoas casam mais e têm mais filhos, pelo menos nos anos imediatamente a seguir. Ou seja, é a ideia de que a sociedade vai mudar, que a sociedade vai mudar para melhor, que agora já podemos casar e ter filhos, e bom, depois não foi bem assim, mas é a
a ideia de 1981, noutros trabalhos consigo ver essa diferença. Mas como se vê nos anos seguintes, declina muito a fecundidade nos vários grupos de idade, mas há uma alteração significativa de 2001 a 2011. É que a idade onde a intensidade é maior não é nos 25, 29 anos, mas nos 30, 34. E é este adiamento da idade média a ter filhos que também é responsável pelo declínio da natalidade no mundo atual. Ou seja, aliás, isso acontecia no antigo regime, onde as mulheres casavam muito tarde e, no caso, até morriam cedo. Obviamente que o período de ter filhos é muito curto, além da mortalidade infantil, o período para ter filhos é curto. E aqui, não obstante as novas técnicas e avanços da biologia e da genética, a verdade é que o período fecundo é aos 49 anos e, portanto, as pessoas... há também esse efeito do adiamento da idade da fecundidade, torna o período da fecundidade mais menor. Bom, isto nós temos aqui, se calhar era de 5, qualquer coisa o número dos fogos, em 1940, portanto eu penso que abrangemos aqui um período do Estado Novo, em que o país era relativamente socialmente estagnado até à mudança do 25 de Abril e depois, e do regime autonómico, no nosso caso, e depois a tal modernidade. A dimensão média da família nos Açores era de 4,6, o que é um valor bastante elevado, para decrescer ligeiramente até 1970 e depois, a partir daí, um declínio quase constante e, em termos globais, em média, não atinge uma dimensão de 3. Peguei aqui também, separei 1940 a 70, para não ficar tudo muito cheio, e depois tenho de 70 a 2011. Como podem ver, as várias ilhas têm dimensões médias diferentes. O declínio é uma constante, de 40 para 70, mas lá temos São Miguel, os valores mais elevados, e lá temos, por exemplo, o caso da Graciosa, já aqui neste período, com valores extremamente baixos, inferiores àqueles que são os do Pico, ou das Flores, ou mesmo do Corvo. Não sei se estou indo muito depressa, mas era a minha preocupação E temos aqui, no período de 81 a 2011, a estacionalidade de São Miguel, ou seja, em contraste, e que no fundo é responsável pelo valor dos Açores na sua globalidade, e temos aqui o caso da Graciosa, já com valores muito baixos, é 81, e que se mantém, mas que agora são acompanhadas pela ilha de São Jorge, pela ilha do Pico, pela ilha do Faial, das Flores e do Corvo, ou seja, a exceção, o mais de 3, é só respeitado à ilha de São Miguel, e que não é ali a questão da fecundidade que vimos anteriormente. Era interessante ver aqui, eu tenho que dizer que o ano 2011 não tenho informação para a população com por dimensão 7+, é 5+. Então os conceitos são diferentes. Família numerosa, até 2001, aliás, eu tenho uma família numerosa que não sabia na altura que eu estive. Mas hoje tenho 3 filhos, estou encontrada numa família numerosa há 40 anos, não fazia ideia nenhuma. Portanto, aqui nos próprios dados reflete esta situação. E, portanto, se reparar, em 1940, a maioria, o número mais e a percentagem mais elevada no agregado familiar era de 7 e mais pessoas. Isso é a nível global dos Açores. Depois temos as de 3 e mais pessoas, mas logo em 1960 a situação já é, 2 décadas depois, já é diferente, mas são 3, 4 e ainda 7 pessoas. Bom, chegamos a 2011, aliás, a partir de 81, os valores mais elevados respeitam agregados familiares com 2 e 3 pessoas. Portanto, uma alteração da estrutura não é a única, as relações de conjugalidade são extremamente importantes, nós vamos abordar aqui, mas na estrutura temos aqui essa grande alteração. E aqui o número de famílias numerosas por ilha. E, portanto, em 1940, a percentagem de famílias numerosas era de mais de 20% em Santa Maria, em São Miguel e nas Flores. Mas, por exemplo, a Graciosa, e aqui numerosas são as tais 7,
A Graciosa só tinha 11%. Mesmo São Jorge, Pico, foi autónomo nos 17, 18%. É esta a evolução que nós vemos. São Miguel mantém-se ao longo de todo o período, não obstante as alterações, a ser aquela onde as famílias numerosas, e até em 2011, com 5 e mais pessoas, continua a ter uma percentagem muitíssimo mais elevada do que as outras ilhas. E então vamos à nupcialidade, aqui a evolução da taxa bruta de nupcialidade desde 1981. E estamos a ver como a nupcialidade tem vindo a decrescer e como ela decresce já no século XXI. Aliás, eu ia dizer, mas depois às vezes a gente faz outras interferências das ligações, que da tal estudo global que eu fiz dos Açores, o conceito de modernidade só existe já, portanto, em termos da nupcialidade, mas também da substituição da emigração pela imigração. E depois temos umas alterações que têm a ver com o período da crise económica, a partir de 2009. As grandes alterações da modernidade são já no século XXI. Portanto, vão aparecendo determinadas tendências que depois se substanciam aqui. E na nupcialidade, hoje, de facto, a taxa de nupcialidade diminui bastante. Claro que a taxa de nupcialidade não é alheia à estrutura da população, embora se possa casar e case sem qualquer idade, não há dúvida que estatisticamente são os mais jovens que é mais elevado. E aqui temos a taxa bruta de nupcialidade, a Bolt, de 40 a 70, porque eu disse, foram dados que eu fui buscar à minha tese, feita nos anos 80, foi feita com maior rigor do que essas que fui retirar do INE e que não têm o tal rigor. Mas como podemos ver, o tal declínio e parece vir a ter continuidade já só a partir do século XXI. Outro fenómeno tem a ver com a divorcialidade, ou seja, a ruptura da conjugalidade, e nós temos valores muito elevados. Até se compararmos, deixa só esta nota, se compararmos com outros países, nós temos valores de divorcialidade muito mais elevados do que outros países, nomeadamente no norte da Europa. Mas isso tem a ver também com o indicador. Se a gente casa mais, também se divorcia. Quem não casa não se pode divorciar. E, portanto, também é preciso alguma atenção quando se analisa e compara dados de sociedades diferentes. É claro que o divórcio pode diminuir a partir do momento em que a população menos casar. E não quer dizer que seja uma alteração na ruptura da vivência da conjugalidade. Aqui temos também nas várias ilhas e nós encontramos diferenças. De facto, é em São Miguel que a taxa de divorcialidade, em Santa Maria que a taxa é mais baixa, face a São Miguel, e portanto não tenho tanto para esses pormenores, porque queria me situar aqui na questão das alterações na idade da nupcialidade. Vimos anteriormente das alterações na fecundidade, mas aqui é na nupcialidade. O que não quer dizer que as duas estejam hoje muito associadas. Pode haver filhos antes do casamento e até cada vez mais frequente, mas encontramos aqui uma alteração semelhante àquela que vimos. Uma alteração semelhante àquela que vimos anteriormente, ou seja, é de 2011 e 2016 que as taxas baixam em todos os grupos de idade e se verifica uma alteração na idade mais preponderante, ou seja, na moda, ou seja, um adiamento da idade ao casamento. Temos aqui em São Jorge, no caso dos homens e das mulheres, e portanto a tendência aqui há flutuações devido à pequenez de efetivos. Há o caso do Pico, onde também até se torna, no caso dos homens, muito visível a idade, o adiamento da idade, mas também tenho que dizer, agora, este aqui eu não tenho dados para os primeiros casamentos, e são conjuntos de casamentos, e cada vez as pessoas casam mais do que uma vez. E, portanto, o maior peso também das idades mais velhas, algumas correspondem a um adiamento do primeiro casamento, mas podem também ser segundos, ou terceiros, ou quartos casamentos em idades posteriores. E essa é a situação do Pico e aqui a situação do Faial, que são relativamente semelhantes.
A idade média ao casamento também tem vindo a aumentar, e aqui tem os casos de São Jorge, Pico e Faial. E para finalizar, o que eu queria dizer é que as ilhas são diferentes, mas elas são substancialmente diferentes no que respeita à estrutura da população ou envelhecimento, como consequência de algo do passado. Porque hoje, tal como eu já tinha visto no finais do século XX, é que a mortalidade, com exceção da Graciosa, não distingue as ilhas, como tinha acontecido, por exemplo, em meados do século XX, agora também nas variáveis respeitantes à identificação da modernidade, designadamente da fecundidade e da nupcialidade. Eu acho que as ilhas entraram mais ou menos todas ao mesmo tempo, neste século XXI, naquilo que caracteriza e identifica, na teoria da transição demográfica, a modernidade. As diferenças existem e essas diferenças são fundamentalmente fruto de um passado que nos fenómenos demográficos são sempre de longa duração, podem ter uma duração de praticamente um século. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Professora Gilberta Rocha, pela sua perturbadora comunicação. Vamos agora ouvir a comunicação do Sr. Professor Artur Tidóquio Matos. Não vou aqui falar em pormenores da natureza académica, apenas 2 tópicos. Nós estamos hoje todos aqui reunidos. Existe uma historiografia açoriana significativa, uma historiografia dedicada aos Açores muito significativa, e estamos aqui reunidos também porque houve um dia um cavalheiro que resolveu dar início a este colóquio e empenhadamente ajudar a dar continuidade, que é o Sr. Matos, a quem nós prestamos tributo. Muito obrigado. Intitula-se O Contributo de António José Vieira Santa Rita para a Historiografia das Ilhas Ocidentais Açorianas. Bem, devo dizer, muito obrigado, mas devo dizer em primeiro lugar que a ideia destes colóquios não foi minha, mas foi do Jorge Costa Pereira. António José Vieira Santa Rita já mereceu algumas páginas na historiografia açoriana. Silveira Pacedo, Marcelino Lima e mais recentemente Fernando Faria e Paulo Silveira e Sousa consagraram esclarecedores estudos. Natural da Ilha Madeira, abandonaria a licenciatura em Medicina que cursava em Coimbra para se alistar no batalhão académico, acabando por integrar os Bravos de Mondelo. A partir de 1835, inicia a carreira como funcionário superior da administração portuguesa, da Prefeitura da província de Trás-os-Montes e Alto Douro, passaria para secretário-geral do Governo Civil da Guarda e sucessivamente para os de Viana do Castelo e Coimbra, até ser nomeado governador civil da Horta em março de 1842. Ocupará o cargo durante um quarto de século, interrompendo-o apenas por escassos anos, ou porque for eleito às Cortes, ou mudado no mesmo posto para Anga do Heroísmo, ou para a capital, onde exerceu também outras altas funções da administração pública distrital, como secretário-geral do Governo Civil de Lisboa. O seu último mandato na Horta seria de 20 anos consecutivos, testemunho incontroverso da sua competência e habilidade política. Faleceria 3 meses depois, com a idade de 75 anos. Não é nosso propósito debruçarmos sobre a sua vida enquanto governante ou até parlamentar. A correspondência das pessoas com quem conviveu ou os arquivos das instituições por onde andou e trabalhou certamente guardarão testemunhos e sinais do seu caráter e labor que poderão constituir fonte importante para um almejado estudo biográfico. Para já, ocorre-nos tão só analisar o seu contributo para a historiografia das flores e do corvo. Pelo artigo 233 do Código Administrativo de 1836, os governadores civis tinham o dever de visitar anualmente o território sob a sua jurisdição.
mas porque tal encargo não era cumprido, como não o foram as leis de 1848, 1856 e 58, que também exigiam a elaboração de relatórios, uma portaria de 1 de agosto de 1866 do Ministério dos Negócios do Reino viria não só recordar tal preceito, mas também insistir na obrigatoriedade da produção do relato de visita, de modo a informar da situação económico-social de tais regiões. Da visita à Ilha das Flores e do Pico, em 1867, o governador Santa Rita elaborou um extenso relatório que remeteu ao seu ministério e que seria inserido na coleção dos relatórios que resultou do cumprimento de tal portaria e que, por isso, hoje se conhece. Era sua intenção ter incluído aí as Ilhas Flores e Corvo, mas a dificuldade de arranjar embarcação própria e segura que ali o transportasse impediu de o fazer. Confessa que havia coligido apontamentos para um trabalho extenso, mas parece notar que estes eram mais próprios para uma coreografia do que para um relatório de visita. Todavia, é modesto na apreciação, pois analisando com atenção os elementos que Santa Rita coligiu, se é certo que satisfazem certamente o objetivo do relato de uma visita oficial, também contempla, em boa parte, muitos dos requisitos de um tal modelo historiográfico. Santa Rita acabaria por visitar oficialmente as Ilhas Flores e Corvo em 1869, produzindo análogo relatório, mas que acabaria por ficar inédito ao que supomos. Esclareça-se, contudo, que a terceira parte de tal descrição, que denominar de generalidades, seria editada no ano seguinte no Semanário Feialense. Em várias páginas, o autor, numa linguagem elegante e bem cuidada, traça a geografia física das ilhas que integram o distrito e percorre com minúcia a sua fauna e flora. Elucidativa é também a descrição que faz sobre a caça à baleia e o impacto económico dessa atividade nos anos 1866-1869. Nesta terceira e última parte do seu relatório, António Santa Rita historia a constituição do distrito, legitimando a vantagem da sua autonomia pelo desafogo económico que essa situação determina. E, em jeito de conclusão, assegura que foi a própria natureza a constituir o distrito da Horta e que a sua existência é tão útil aos povos quanto ao próprio Estado. Permite-se ainda recomendar ao poder político que use de algumas cautelas nas providências que decreta para os Açores, de modo a não ferir de qualquer modo os seus interesses. Aqui, no distrito, escreve, havia um lamentável e frio indiferentismo com relação aos destinos de Portugal e põe na boca dos outros aquilo que certamente é o seu juízo. E passo a citar, estas ilhas só são portuguesas para que as autoridades venham da capital e vão para Lisboa as sobras dos rendimentos públicos. Fim de citação. Alimentando este indiferentismo para com a mãe pátria, acha que em resultado da imigração e das gentes que trabalham nos navios baleeiros dos Estados Unidos da América, se ia insinuando lentamente a crença de que os Açores seriam mais felizes se formassem um Estado daquela confederação. Numa altura em que a recolha de elementos estatísticos estaria bem longe de conhecer a facilidade que posteriormente atingiu, não deixa de causar alguma admiração constatar o enorme manancial informativo que o governador Santa Rita juntou e divulgou. Poderá mesmo adiantar-se que a junção dos seus dois relatórios constituirá um retrato objetivo e real do ex-distrito da Horta nesta metade de 800. Diríamos até que nem estamos longe da desejada coreografia
das ilhas Pico, Faial, Flores e Corvo, que era também um dos objetivos de António José Vieira Santa Rita. Mas debrucemos sobre as ilhas ocidentais do arquipélago açoriano, aqui apresentadas pelo seu governador civil, para aquilatar-nos do valioso contributo para o seu estudo e divulgação. Começando por uma pormenorizada descrição física da Ilha das Flores, descreve o interior da ilha, que acha pitoresco, mas completamente inculto, ainda conservando algumas matas antigas que a mão humana ia destruindo, sem que houvesse o cuidado de introduzir novas plantações. Com uma população de cerca de 10.500 habitantes, com 56% nas Lajes e 44% em Santa Cruz, a Ilha das Flores, na opinião do governador, não comportava a existência de 2 concelhos, até porque em população e riqueza era bem inferior à do Faial, com um único município, e forma até que se achavam já anexados para serem regidos pelo administrador do Concelho de Santa Cruz, bem como os serviços da Fazenda e Judicial. Mas logo acrescenta que a extinção do Concelho das Lajes encontrava uma forte repugnância nos habitantes da vila de sua sede. Esclarece ainda que na lei de 24 de junho de 1867, as 2 vilas das Flores e o Corvo passariam a constituir um só concelho, estando persuadido que esta seja a sua sorte futura. População rural, a ilha vivia do cultivo do trigo, milho, batata e inhames. O gado e a manteiga constituíam os 2 únicos géneros de exportação. A batata inglesa, que fora atacada pelo bílio, havia dado lugar a uma razoável produção da batata doce, ali denominada de batata caneca. A indústria limitava-se à existência de 3 fornos de cal e a de natureza agrícola. Os habitantes fabricavam também panos grosseiros de linho e de lã para o seu vestuário e excelentes colchas que exportavam para as demais ilhas do arquipélago. O movimento do porto era escasso, quase se limitava às baleeiras dos Estados Unidos da América que por ali passavam no verão e se iam lá refrescar. Era a oportunidade dos lavradores conseguirem trocar alguns géneros da sua produção a troco de algum azeite e dinheiro. Trigo, milho, manteiga, alguma carne e artefactos de lã eram os habituais produtos de exportação. A importação compreendia, sobretudo, vinhos, bebidas espirituosas, além do café e do açúcar. No ano de 1867-68, a importação atingira cerca de 37,5 contos, 89% era estrangeiro e 11% nacional, enquanto as exportações se ficaram pelos 11,5 contos, ou seja, importava-se 3 vezes mais do que se exportava. Santa Rita esclarece não se tratar de valor atípico, mas comum. Considera mesmo que tal resultado configuraria uma crise assustadora se não chegasse à ilha, como a todo o distrito, o dinheiro que entrava com o regresso de imigrantes ou o do seu envio às famílias que por lá ficaram. As comunicações eram também más e exemplificavam. Em alguns sítios o trânsito era até perigoso, diz ele, especifica cada uma das estradas da ilha. Existia um único estabelecimento de beneficência, que era a Roda de Santa Cruz, situada no alto da Rua Nova, mas pequena e em mau estado. No Concelho das Lajes, os postos eram abandonados à porta. Depois de recolhidos pela Câmara Municipal, eram enviados à Roda de Santa Cruz. Elucidativa é também a informação que Santa Rita dá sobre o convento de São Boaventura, bem como as fontes ali existentes sobre o seu passado. Na ilha existiam 5 escolas, 4 masculinas e uma feminina, em Santa Cruz. Dos 277 alunos matriculados, mas só com 186
de frequência regular, o que traduz uma assiduidade de 67%. Todavia, nota-se que enquanto as meninas eram mais constantes, com 74%, os rapazes ficavam pelos 48% a 50%. Ainda não funcionavam outras escolas que haviam sido criadas. Em Santa Cruz, o professor de instrução primária, porque remunerado pela Câmara Municipal, abrira em 1867 um curso noturno com frequência regular de 31 alunos. Em Santa Cruz havia ainda uma cadeira de latim, cujo professor ensinava também o francês, com 16 alunos e com uma frequência que atingia os 81%. António José Santa Rita aponta muitíssimos outros elementos, não só a nível da ilha de concelho, mas de paróquia a paróquia, fornecendo uma multiplicidade de informações de natureza demográfica, económica, social, administrativa e até religiosa. Mas o governador também visitou a Ilha do Corvo e dela deu pormenorizada notícia. Começa por advertir que a ilha, com pouco mais de 800 almas e sem qualquer recursos pessoais e materiais, não tem condições para constituir um concelho. Defende por conveniência e utilidade a sua anexação ao Concelho de Santa Cruz das Flores. Assegura até que os seus habitantes se acham tão convictos desta ideia que não duvidaram em solicitá-la ao Governo. E refere: uma administração paroquial garante enquanto basta àqueles povos. Tudo mais, insiste, é superfluidade incómoda e gravosa. Distanciando-se já da lenda da estátua da Ilha do Corvo, contada por Damião de Vós, traça também a sua geografia física, económica e social, com uma população de 878 habitantes e com uma relação de masculinidade de 75 homens para 100 mulheres. Vivia da produção de trigo, milho e batata, da indústria agrícola e de algum recurso financeiro que lhes chegava no reabastecimento das baleeiras americanas que por ali passavam. Os únicos 2 mendigos existentes eram da Ilha das Flores. Dispunha de uma única escola, mas destinada ao sexo masculino, com 24 alunos e com uma frequência de 83%. O professor abrira também um curso noturno, gratificado pela Câmara, frequentado por 21 alunos, com uma assiduidade que atingia os 95%. O único edifício público era a igreja paroquial, já que a Casa da Câmara ardera em 1867. Os rendimentos do município eram nenhuns, já que na sua receita apenas constavam as multas por infrações de posturas e alguns donativos, enquanto a despesa também se ficava nos 62.500 réis. Na segunda parte do seu relatório, o governador Santa Rita faz eco das necessidades locais e até das vindícias e da população ou dos seus representantes locais. E a aviação geral, hoje dita nacional, que sendo razoável no Corvo, é péssima nas Flores. Aqui, em muitos sítios, as estradas constituíam autênticos precipícios, mas também a comunicação com a capital do distrito, a Orbe. A chalupa Açor, da empresa Lusitânia, fazia essa ligação mensal, mas tornara-se insuficiente pelo seu pequeno calado e desadequadas acomodações. Além disso, por ser embarcação de vela, não podia oferecer a regularidade dos navios a vapor. Objeto de reivindicação é também a desigualdade no valor coletável das matrizes prediais, que em determinadas localidades atingia valores excessivos, enquanto noutras nem fora incluído. Exemplo dessa injustiça, que na opinião do governador causava desgosto, mas que, por certo, não se limitaria a tal sentimento, era o caso das Lajes, onde cada fogo pagaria 3.620 réis e cada habitante com 850 réis, e na Feijazinha, do mesmo concelho, cada fogo contribuía com 747 réis. O Serviço Marítimo de Saúde na Ilha das Flores também seria objeto de reclamação. É que, desde maio de 1833,
os navios haviam sido autorizados não só a escalar o porto de Santa Cruz, como anteriormente, como também os das Lajes, Ponta Delgada e Fanjanzinha, sendo feitas as visitas de saúde pelos regedores de paróquia. Pretendia-se, com esta permissão, favorecer as populações locais que assim podiam vender as batatas, cebolas e outros géneros dos navios baleeiros da América do Norte, que no verão por ali andavam e necessitavam de refresco. Contudo, tal licença, se vantajosa para a população, não acautelava os elementares requisitos de saúde na ilha. Os regedores, mesmo na sua melhor fé, não podiam vir a comprometer o estado sanitário da ilha pela sua impreparação para tal função. Os relatórios de António José Vieira Santa Rita ultrapassam em muito a função que a burocracia lhe impunha. São autênticos estudos sobre cada uma das ilhas que constituem o distrito. A esse agrupamento insular periférico procura dar coerência geográfica e unidade política ou administrativa e até económica. Recorda e justifica a criação da comarca, quando se desmembrou da Diangra do Heroísmo em 1822. Relembra os festejos e as manifestações públicas de regozijo então ocorridas na ilha a propósito da pomposamente apelidada Independência do Faial. Da subprefeitura de 1832 passaria 4 anos depois a distrito, grupo administrativo em que havia de permanecer, contrariando a reforma de 1867 e algumas vozes que defendiam a sua extinção. Para Santa Rita, o seu distrito é de criação espontânea e natural, já que saída de um desenvolvimento natural das ilhas que o integram e da situação do Atlântico. Os argumentos que serviram para o criarem mais se robusteceram para a sua manutenção, já que a jurisdição eiva de prosperidade, diz ele, escudando sobretudo nos rendimentos das alfândegas da Horta e suas delegações. Como escreve, a administração não pode retrogradar a uma época em que sentiam todos os inconvenientes de uma centralização desmedida e em que as forças do país não podiam desenvolver-se à vontade. Não pensando na autonomia de um todo, defendia a autonomia de uma parte do distrito. Da ilha dá circunstanciada informação sobre a terra e a sua gente, no presente, mas também no passado. Colhe abundante informação que transmite. E narra igrejas e instituições. Recolhe fontes que destacam. Copiosa é a informação que transmite sobre o convento de São Boaventura e a sua igreja em Santa Cruz das Flores, bem como do tomo daquele mosteiro seiscentista. Como já havia feito em relação ao Faial, Pico também sinaliza os assentos do registro paroquial ainda ali existentes e que em alguns casos remontam a meados de 600. Mas não esqueceu as queixas dos povos que elenca e sistematiza. É a aclamação para que os navios toquem primeiramente em Santa Cruz, para se reabastecerem, a visita do administrador do concelho, podendo depois demandar os demais portos da ilha, além de muitas outras reivindicações que especifica e que eu me escuso neste momento de indicar. Para além da sua habilidade política, várias vezes posta à prova, de que são exemplos o motim de 1847, do Corrento da Patuleia, estudado aliás por Fernando Faria, ou a sublevação de 1862, provocada esta por substituição do imposto do dízimo pela contribuição predial, esta que foi estudada por Fernando Faria. Mas há também uma dimensão humana que importa relevar, sobretudo patenteada a quando da terrível fome que assolou a Ilha do Faial e que se estenderia ao Pico e até a São Jorge. Aos pedidos dilacerantes acorreram entidades públicas e até a generosidade de Charles Dabney, cônsul dos Estados Unidos, que angariou um carregamento de 25 mil alqueires de milho dos Estados Unidos da América e o fez transportar à sua custa para o Faial. Dabney, por confiar na integridade, inteligência e filantropia de Santa Rita, que além do governador assumir a direção
do Comitê da Subsistência Pública, encarregou da distribuição. Este não só o faria repartir pelas ilhas do Pico e Faial, como até por São Jorge, onde a fome se fazia também sentir com agudeza. É que, no entender do governador Santa Rita, apesar desta ilha estar fora do seu distrito, entendia que, na comunidade da desgraça, a caridade não permite divisões terrestres. Ainda na terceira parte, António Santa Rita, e à maneira de conclusão, elucida o leitor sobre a geografia do arquipélago, sobretudo do distrito da Horta, nos seus aspectos morfológicos e climáticos e até históricos. Previne o visitante que, ao aproximar-se das costas pelagianas de sinistro aspecto, enegrecidas pelos fogos vulcânicos, apoderar-se-ia dele sentimentos de admiração, mas também de horror. Todavia, quando no meio dos campos viçosos contemplava a natureza pródiga de produção e a amenidade do clima, sentir-se-ia compensado pelos bens que gozava, esquecendo os males incertos que o podiam ameaçar. De seguida, baseando-se em Acúrcio Garcia Ramos, na notícia do arquipélago dos Açores, elenca a fauna e a flora do arquipélago, dando circunstanciada notícia sobre a caça à baleia, a variedade desses cetáceos e a sua importância para o distrito que dirige. Na opinião de um biólogo, o Dr. Prieto, aliás, biólogo, a classificação taxonómica apresenta-se correta e de acordo com os conhecimentos da época. Eis, pois, quanto a nós, alguns dos aspectos mais relevantes deste relatório de uma visita às Ilhas Flores e Corvo. Se o seu conteúdo satisfaz plenamente esse objetivo, foi também um pretexto para dar ao Governo e ao país uma afirmação cabal das ilhas que constituíam o distrito da Horta, das suas carências e anseios, mas também das suas potencialidades e da sua real importância. Assim, unir os dois relatórios, contextualizá-los e dar-lhes a unidade que o seu autor tanto desejava, mas que as contingências insulares lhe barraram o intento. Muito obrigado. Teoricamente, teríamos... Olha, deixa-me só dizer uma coisinha no instante. Bom, Eu trouxe do Sr. Hermelino do Ávila, das Lajes do Pico, segundo ele, o original do relatório do governador Santa Rita para a biblioteca. Trouxe aquilo religiosamente. O relatório, mas das flores de cor, das Era flores... do distrito da Horta. Não li, não vi nada, guardei, fui comprar uma capa para aquilo não se desfazer e trouxe aquilo na lancha. Aqui o relatório Ele tem dois. do Pico e do Faial, está impresso, da coleção dos relatórios. Este é que está no Mosteiro do Reino. Aquilo que foi o Dr. Sambento que me pediu para o Sr. Manibaba emprestar, que era o daqui a original. pouquinho a minha caríssima amiga pode falar nisso, mas Já está. Não, é que a gente tem que se ir embora. Teoricamente temos 6 minutos para perguntas e respostas. Eu perguntaria ao Sr. Dr. Jorge Costa Pereira se concede mais uns 5 minutinhos. O senhor é que é o coordenador da mesa. A logística é comigo. A logística até às 19 horas já tem. Aliás, passa 9 horas a gente está sentados à mesa. Qualquer coisa de semelhante, quer dizer que o ser humano, dadas as situações que se deram aqui nos Açores, passariam por aquilo que nós estamos a passar demograficamente, ou se há qualquer particularidade acerca dos Açores que explique aquilo que está. Obrigado, Sr. Professor Paulo Matos. Gostaríamos de felicitar a Ferreira, a Capim, também gosto de fazer umas perguntas mais ou menos assim músicas.
primeira Tem que ser mais alto. Não Não se ouve. Sr. Paulo Matos, podia, por favor, falar um pouquinho mais alto? Sim, com certeza. Eu queria perguntar para a primeira comunicação, que compara a Horta com Guimarães, em primeiro lugar destacar um dado muito relevante, que é a relação de sexos, que é muito desfavorável, na casa dos 70%. E em dados que tenho aqui, vê-se que o mesmo acontece em Ponta Delgada e em Angra, que têm percentagens semelhantes, o que nos leva naturalmente a pensar também no papel que as mulheres têm nessas mesmas cidades, muitas vezes negociantes, para além das pessoas domésticas. Por outro lado, na configuração dos agregados domésticos, fez muita impressão ver a categoria 1 dos isolados em Guimarães. Poderá isso ter a ver com a questão dos eclesiásticos, da nobreza, que seria mais acentuada do que no caso da Horta? Eram essas as perguntas. Para a professora Gilberta Rocha, queria perguntar a questão. Consegue ouvir? Agora sim. O arquipélago dos Açores, no contexto nacional, tem algumas características muito interessantes relativamente à idade média ao casamento. É o território onde os homens e mulheres casam mais cedo no contexto nacional. Por outro lado, segundo os dados do INE, que eu tenho aqui, e é onde temos as taxas de natalidade mais, de nupcialidade mais altas. Será que isso também tem a ver com a questão da instrução, com a condição perante o trabalho ou com alguns fatores religiosos? Eu sei que é uma pergunta difícil. Há mais algum pedido de esclarecimento? Não haver? Dá desculpa. Eu posso. Primeiro um esclarecimento, quer dizer, este trabalho foi preparado a dois, mas quem o redigiu, concentrou, por exemplo, organizou os quadros e os mapas, foi o Antero. Portanto, é uma questão de justiça que ele esteja em primeiro lugar. É um esclarecimento. Mas eu não questionei isso. Sim, senhor. Muito bem. Pois, não, Desculpa. Era o caso da modernidade. Estou absolutamente surpreendida, admirada e motivada para estudar as flores e São Jorge. Depois de estudar o pico, começar a estudar o faial e estudar o corvo. Porque é um contraste tão flagrante entre pico e flores, que estudei Ponta Delgada das Flores, fiquei a microanálise desde o século XVII ao século XX, que fiquei absolutamente espantada. A modernidade no pico, modernidade em termos de esperança de vida, é uma coisa absolutamente espantosa desde finais do século XVIII e século XIX. Uma coisa absolutamente espantosa. Eu começo a trabalhar Ponta Delgada, eu não tirei dados estatísticos, mas pelo trabalho de base, eu vejo as mulheres a morrer 20 anos, 25, homens a casar 4 vezes, porque as mulheres morreram, e o inverso também. Quer dizer, os homens também morrem, as mulheres recasam. Portanto, têm muito mais filhos, têm mais filhos em menos tempo. Portanto, os intervalos intergenéticos são muito mais estreitos do que no caso do pico e, portanto, é realmente um espanto e uma motivação para microanalisar, comparar estas ilhas. E principalmente São Jorge. Tinha um interesse muito grande em aprofundar o estudo de São Jorge, porque me parece mais aparentado com o pico e uma diferença muito grande em relação às. Portanto, há muito a estudar das nossas ilhas, muito a comparar, não é só entre São Miguel e Pico, é mesmo o ex-distrito da Horta, uma diversidade enorme. E mais outra coisa, nós temos que ter uma aproximação cada vez maior entre a demografia histórica e a demografia contemporânea. São abordagens diferentes, são metodologias diferentes, mas é o mesmo tema. Nós temos que nos aproximar. É uma sessão da tarde com as manas abertas. Eu não tenho uma pergunta para fazer, mas só gostaria de acrescentar um detalhe importante, se me permite. Desculpa. Gostaria de dizer uma coisa só importante, se me permite, que é o seguinte. Atualmente a sociedade está a modificar muito rapidamente e o impacto da atividade turística é fundamental. E está a alterar completamente aquilo que
é que a sociedade, e portanto os hábitos e as tendências vão se alterar e são muito rápidas, portanto os ciclos são muito mais curtos agora. E isto é que é a sociedade atual, está-se a modificar rapidamente. Portanto, essas análises, provavelmente daqui a 2 ou 3 anos, já serão bem diferentes e cada vez vão se modificar mais, com muito mais influência destas alterações que tivemos em relativamente pouco tempo, desde os low cost e o turismo, no fundo, está a mudar muito o tecido. E estas, penso que isto há que ter em consideração. Já não se pode ver as respostas aos esclarecimentos pela seguinte ordem. aspectos económicos. Nossa, desculpa, não. Sou professor de Matos, depois a senhora Gilberto Rocha e depois o doutor António Ferreira. O governador Santa Rita não era geógrafo. O governador Santa Rita nem acabou o curso de medicina. Ele nem era geógrafo. Esse mapa que aqui apresentei, eu apresentei porque saiu o mapa da época. Aliás, nem foi feito por ele. Não era eu, quando muito, era um indivíduo com uma cultura talvez superior, um indivíduo que escrevia muito bem, um indivíduo com interesses de natureza histórica, mas não era nem geógrafo nem historiador. Era muito autodidata. E este mapa é da época em que ele visitou as flores, mas não foi feito por ele. Bom, só eu sei que não podemos tomar muito tempo, mas o desafio para nós, e se me respeita à minha pessoa, obviamente, que a gente não colaborou mais porque nunca havia tempo para trabalhar mais. A questão ali do Fagundes, eu até gosto de ser provocadora, mas é certas coisas, não é agora propriamente nessa questão. Agora, eu aqui não tinha tempo, mas eu até tenho um trabalho que está publicado e que depois eu remeto, mas é um trabalho sobre os Açores de Modernidade Tardia de 2015, tenho outro de 2016, onde faço os contextos nacionais. E os Açores, a única especificidade que os Açores têm, em termos globais dos Açores, depois fomos comparar com regiões, até algumas ilhas são parecidas com as regiões do interior de Portugal, portanto a questão do envelhecimento, nomeadamente, e relativamente aos outros países, eu não tinha a oportunidade de fazer isso aqui, mas relativamente a outros países, nós temos a mesma tendência, não temos qualquer especificidade, por exemplo, do contexto europeu, que é o contexto onde o envelhecimento é mais acentuado, mais que no continente norte-americano, nem nos países dos Estados Unidos ou no Canadá, onde a natalidade declinou mais. Agora, o que nós temos, fácil de dizer, é que os países do sul da Europa, que têm uma modernidade mais tardia, são aqueles que o fazem em menos tempo. E, portanto, os contrastes sociais e as mudanças sociais são maiores e mais difíceis de viver do que, por exemplo, a Europa do Norte, etc. Mas não temos outra especificidade que não seja um caminho, mais ou menos. Agora, depois, quando a modernização ou quando a modernidade é tardia, ela é mais curta e as clivagens sociais tornam-se mais presentes em gerações que coabitam. E, portanto, não é a mesma coisa. Esta é que pode ser a diferença. Breve. O Paulo, os dados do INE são os globais Açores. Sim. Os globais Açores é tal coisa. É o São Miguel, que tem 56% da população, é mais jovem, casa mais, porque tem mais gente na idade em que se casa mais. Portanto, por isso é que é preciso algum refinamento relativamente a isso. Obviamente que a fecundidade é menor na classe média, portanto é maior nas classes de maiores rendimentos, as classes sociais mais elevadas e nas mais baixas. E, portanto, pode haver aqui questões que justificam essa questão. Mas a do INE, então, se calhar são os dados já de 2017, que acabaram de sair, mas é os Açores global. Acho que temos que perceber um pouco mais esta especificidade. Aquele senhor não fez uma pergunta, mas eu gostava só de dizer uma coisa. Obviamente que o turismo, e também fiz trabalhos de 2011, depois atualiza em 2016, se a gente quer perceber uma tendência, tem que ir sempre atualizado. Só que as questões de turismo, só indiretamente, mitigam algumas dessas questões. A criação de emprego, por exemplo, por turismo, pode propiciar um aumento do casamento. Mas que não quer dizer que vá ter um aumento da fecundidade.
Pode ter numa ou outra pessoa, ou pode passar, em vez de 1,7, passar para 1,6. Mas não altera a tendência pesada de nós e todos os países estão a sofrer. Portanto, eu sou favorável à inversão da tendência. Mas é uma inversão pequenina. Não vamos pensar que o turismo ou a criação de emprego, uma economia pujante, e oxalá tivéssemos, pode alterar muito e voltarmos a índices de natalidade muito elevados, porque isto não vai a princípio acontecer. Muito obrigado, Sr. Professor. Vão-se alterar mais nas ilhas com mais impacto turístico do que nas outras ilhas que estão numa fase De uma forma muito breve e rápida, a tendência é claramente feminina, porque, por exemplo, há mais homens solteiros, em porcentagem, mais homens solteiros associados agregados aqui na Matriz do que em Guimarães. Mas, se reparares, dos 31% de isolados, 23% são mulheres, 4% de viúvas, 12,5% de solteiras e 5,53% de casadas com o marido ausente. Só duas linhas. O que disseste é muito interessante relativamente ao papel das mulheres e mesmo neste caso em que as mulheres casadas são elas que estilam agregado e muitas vezes com filhos, elas vão ter de assumir um lugar que seria um lugar masculino, muitas vezes até têm negócios e é um aspecto que merecerá a pena estudar. E um outro que não tivemos tempo e que valia a pena também digamos, a permanência deste isolamento. Ou seja, estas mulheres que estavam isoladas agora, ao longo da sua vida, continuaram nesta situação. Isso é um aspecto que mereceria depois também exatamente assim. Muito obrigado, Sr. Doutor. Olha, um aviso apenas, os nossos trabalhos estão terminados, recomeçam amanhã no anfiteatro da Biblioteca Pública daqui da Horta, às 9h30 da manhã. É o início dos trabalhos. Muito obrigado a todos e muito boa tarde.